Segundo convidado que está por aqui, ele que já está conectado. Olá, professor, como vai? Muito boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui na BMC News, agradeço aí a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês de novo, e quem agradece sou eu. Tá ótimo. Professor, a Ananda trouxe agora há pouco, informações sobre o Senado. A gente mais cedo estava conversando com o capitão Augusto na Câmara. É uma data muito movimentada em Brasília, né? É uma data muito, inclusive, aguardada justamente por conta dos próximos passos. A gente fica se perguntando o que vem a seguir, né? Depois dessa eleição, como vão se comportar os novos presidentes da Câmara, o novo presidente do Senado também, né? Como que vai ser toda essa conjuntura? E eu queria saber do senhor como que o senhor avalia essas candidaturas polarizadas, né? Como o capitão Augusto disse agora, que existem vários candidatos, porém, no fim das contas, acaba que ficando sempre um fla-flu ali, né? A gente sempre vê essa polarização. Como que o senhor avalia essa conjuntura, essa busca por apoios? Como que o senhor avalia essa situação? Então, meu caro, eu creio que era bem natural que nós tivéssemos eleições tão puxadas, sobretudo na Câmara, né? Basicamente levando em consideração o fato de que os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro foram de uma relação muito difícil com o Legislativo. Então, o que nós vimos foi que a presidência compreendeu a necessidade de mudar a sua abordagem de diálogo com os legisladores, e a partir do momento que isso foi feito, criaram-se regras novas. Isso está muito manifesto na candidatura do deputado Arthur Lira, que conseguiu fazer uma campanha de muito longo prazo. É importante dizer que Lira está em campanha desde novembro do ano passado. Conversou com deputados das mais diversas matizes, tentou garantir a cada um desses grupos políticos que estão divididos dentro da Câmara a possibilidade de que pautas importantes para si fossem colocadas em votação, e, além disso, contou com um grande apoio do Palácio do Planalto, que permitiu também a liberação de verbas, de recursos que estão presos, em algum sentido, no orçamento federal, para deputados que se comprometeram a votar no candidato do Palácio do Planalto. No Senado, a situação veio com mais tranquilidade. O Rodrigo Pacheco conseguiu construir um espaço de interlocução com o apoio do Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro, para que ele tenha uma vida um tanto quanto mais tranquila. Então, a gente calcula aí que é uma porcentagem muito forte de que Lira e Pacheco sejam eleitos presidentes de ambas as casas e possivelmente até no primeiro turno. Professor, eu queria chamar agora a Ananda Vasconcelos, que ela tem uma pergunta para o senhor. Ananda, por favor. Boa tarde, Quiromar. Obrigada pela sua participação aqui na BMC News. Quiromar, eu queria fazer uma pergunta sobre o Maia, que ele ameaçou pedir o impeachment do Bolsonaro, né? Depois que o DEM disse que não iria mais apoiar nenhum candidato à presidência da Câmara. Você acha que esse impeachment ainda pode acontecer? E mesmo o Maia sabendo que ele não tem apoio em nada assim, no Congresso, e também é o último dia dele? Olha, o presidente da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa constitucional de admitir ou não um pedido de abertura de processo contra o presidente da República. O que o presidente Rodrigo Maia, que hoje termina o seu mandato, fez até aqui foi tentar ser um contraponto meramente narrativo ao presidente Bolsonaro e construir alternativas de ação. Hoje o dilema, e o que se fala muito aqui em Brasília, é que o presidente Rodrigo Maia poderia fazer isso como uma espécie de represália, sobretudo pelo fato de que seu próprio partido acabou jogando contra a sua articulação política, que era a candidatura de Baleia Rossi. Nada parece definido nesse aspecto, né? E aí uma questão importante para levantar para você que nos assiste é que o fato de que o processo seja aberto não significa dizer que ele vai adiante, mas efetivamente ele cria um constrangimento para o governo, né, para o Executivo Federal, que vai ter que refazer alguns arranjos no sentido de conseguir apoio para ir travando o processo. E aí é importante dizer que a vitória de Arthur Lira e a vitória de Pacheco é aquilo que a gente pode chamar de um renascimento do presidencialismo de coalizão, que significa dizer o quê? A presidência Bolsonaro abandonou a ideia, pelo menos até esse momento, de viver em confronto com o legislativo e assume a prerrogativa de que é necessário construir uma base de apoio.
Então, isso está sendo feito trazendo para dentro do governo apoiadores parlamentares da Câmara e do Senado. E, muito provavelmente, a gente vai ver como desdobramento das eleições de hoje uma reforma ministerial, nem que seja limitada, mas alguns nomes serão trocados na esplanada. Quanto ao presidente Rodrigo Maia, eu creio que ele tem um grande dilema nas mãos, porque à medida que ele perde a candidatura, à medida que ele não faz o sucessor, ele volta para o fluxo normal da Câmara dos Deputados, e muito provavelmente o seu legado vai ficar um tanto quanto incerto. Talvez ele esteja pensando nisso para saber o que fazer nas próximas horas. Entendi. Professor, a gente estava dando uma olhada aqui sobre as bases de apoio, né, para cada candidato, e a gente vê uma coisa curiosa, né? Partidos de esquerda e partidos de direita apostando no mesmo candidato, apoiando o mesmo candidato. Como que o senhor avalia essa questão depois de uma polarização tão forte, direita e esquerda, nas duas últimas eleições, né? Na eleição de 2018, na eleição de 2020, a gente teve um embate muito forte, troca de acusações, essa polarização da população brasileira, e agora na eleição da Câmara, na eleição do Senado, a gente vê partidos rivais, partidos totalmente antagônicos, declarando apoio ao mesmo candidato. Como que o senhor avalia essa situação, professor? Então, meu caro, o que nós temos de fato é que quando a gente está tratando dessas eleições para a presidência dos colegiados, né, tanto na Câmara quanto no Senado, entra no cálculo de cada uma das bancadas também a possibilidade deles terem espaços de poder nas composições. E aqui, basicamente, a gente está falando das comissões que tematicamente são importantes para alguns desses partidos, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Seguridade Social, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Educação. Então, o que nós vemos nesses processos? Os candidatos, à medida que vão construindo suas candidaturas, eles tentam dialogar com lideranças partidárias diferentes, que estão buscando espaço e que não querem ficar de fora. O que nós vimos nas últimas 72 horas foi uma percepção por um grande número de parlamentares que a candidatura de Baleia Rossi não teria chance de vitória. Então, o que passamos a observar foi uma migração continuada para a campanha de Arthur Lira na Câmara e uma migração em menor escala, porque o número de senadores é menor, para a campanha de Rodrigo Pacheco no Senado. Porque, na verdade, agora os parlamentares entram numa lógica de tentativa de composição para não serem colocados numa situação periférica durante os próximos 2 anos. Emendando essa pergunta, como o senhor avalia o impacto da votação de hoje nas próximas eleições, né, em 2022? Se o candidato do governo, né, os dois candidatos do governo, tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco, se eles passarem pelo crivo da votação nas duas casas lá e tiverem uma atuação juntamente com o governo, né, pautado ali pelo governo, como a gente vê que é possível acontecer, o senhor acha que o governo vem se fortalecendo, ele pode se fortalecer de todas as críticas que vem recebendo há alguns meses, né, tanto na questão da pandemia, na economia, em algumas situações? O senhor vê um fortalecimento do governo para a eleição de 22? Então, eu creio que a gente tem que dividir o país daquilo que nós passamos hoje até as eleições de 22 em vários episódios, ou em várias batalhas, se nós quisermos dizer assim. A batalha de hoje é muito importante para o governo federal, porque uma relação mais estável com a presidência da Câmara e a presidência do Senado dá à presidência da República a possibilidade de se focar em agendas que são fundamentais para o próximo ano, para este e para o próximo ano, sobretudo quando a gente fala da possibilidade ou não de prolongamento do orçamento de guerra, possibilidade ou não de prolongamento do auxílio emergencial e a questão de pautar e aprovar reformas, né? Há uma enorme expectativa do mercado acerca da reforma administrativa e da reforma tributária. É importante dizer que nenhum dos candidatos favoritos até este exato momento foi muito efetivo em termos de proposições sobre as reformas. Arthur Lira, fazendo justiça, chegou a pontuar em mais de uma vez que pautaria logo que fosse vencedor, começaria o trabalho para pautar uma reforma administrativa. Mas isso me parece uma agenda em um universo de urgências, né? O que nós temos identificado, então, é que esse é um episódio, mas caberá ao governo também criar condições e ações
além destas que estão sendo produzidas hoje, para que se tenha uma agenda e que esse governo seja competitivo no próximo pleito. Ananda Vasconcelos, que ela tem uma pergunta para o senhor. Ananda? Eu tenho uma informação aqui, como que vai ser também a votação lá no Senado, que vai acontecer daqui a pouquinho, em menos de 1 hora. A eleição no Senado hoje vai ser de forma presencial, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, e que vai definir o novo presidente da casa, e também ela vai ser secreta e em cédulas. O Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, são os principais candidatos à cadeira de hoje, ocupada por Davi Alcolumbre. Lembrando que o favorito, por enquanto, é Rodrigo Pacheco. Com chances mínimas de vitória, também tem Major Olímpio, do PSL de São Paulo, Lazier Martins, do POD do Rio Grande do Sul, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Eles também vão disputar a cadeira do Senado hoje. Para ser eleito, o candidato precisa ter pelo menos 41 votos para ganhar lá no Senado hoje. E a eleição, como eu disse, é secreta e vai ser em cédulas. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, por Davi Alcolumbre e por outros 10 partidos, entre os quais siglas de oposição. O Rodrigo Pacheco está liderando essa lista aí na disputa pelo Senado. E também a Simone Tebet, ela foi abandonada pelo MDB, mas como candidata independente, ela espera contar com o apoio do Podemos, do PSDB, do PSB e de senadores do Cidadania, do PSDB também. Professor, você acha que se o Pacheco ganhar, né, como ele é o favorito lá no Senado hoje, o Bolsonaro vai conseguir colocar em prática algumas pautas que ele vem defendendo ao longo desse mandato dele? Então, Ananda, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu creio que o objetivo do Palácio do Planalto é esse. Nós precisamos lembrar que quando um governo parte para a reeleição, tem uma pergunta fundamental que ele tem que responder para o eleitorado em termos gerais. E a pergunta é: em que a vida do eleitor melhorou nos últimos 4 anos e por que esse eleitor deve dar uma renovação de mandato a esse político? Especificamente, Bolsonaro foi eleito com uma série de pautas, algumas que envolviam elementos de costumes, né, que não avançaram até o presente momento, e outras que envolviam aspectos de reforma econômica. Essas também têm tido dificuldade, sobretudo diante do contexto de pandemia. Cabe, portanto, ou melhor dizendo, para os estrategistas do Palácio do Planalto, portanto, uma vitória de deputados e senadores que sejam seus aliados facilitam esse tipo de agenda. A questão fundamental é que isso não é uma garantia de que as agendas serão aprovadas por automático. E aqui é importante entender que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, antes de serem aliados do presidente da República ou do Palácio do Planalto, são parlamentares com suas próprias agendas. E essas agendas têm dinâmicas, compromissos e necessidades que, em alguns momentos, podem ser divergentes das agendas do Palácio do Planalto. É óbvio que a tarefa fica mais fácil, mas a gente não pode cravar, e eu seria irresponsável se eu fizesse com vocês, comigo e com os clientes que nós atendemos aqui na Dharma, de dizer que esse caminho estaria pavimentado com tranquilidade. O que nós podemos vislumbrar é que a situação tende a ser menos tensa do que aquela que foi vislumbrada nos 2 últimos anos, mas sobretudo no ano de 2020 com a eclosão da pandemia. Dá uma passada aqui no nosso chat, que o pessoal tá falando bastante aqui, né? Quando o assunto é política, a gente sempre tem algumas opiniões, né? Rui das Neves falando, essa Câmara é o atraso do país. O Bruno Brito dizendo, o Congresso virou balcão de negócios do Bolsonaro. O Bruno falando também, voto secreto é a chance de derrota pro Bolsonaro. Vamos ver mais um pouquinho aqui. A Rosileia falando parabéns, o Bruno falando coalizão igual cooptação. Professor, inclusive era essa uma questão que a gente tem bastante discutido aqui, a questão do voto ser secreto e a possibilidade, né, de haver traição entre esses grupos que já declararam apoio aos candidatos, né? Embora pareça que os grupos estejam bem consolidados, que os parlamentares eles já tenham declarado aí a sua intenção de voto, o senhor acredita que possa haver uma movimentação
desse tipo, de não votarem em quem falaram que iriam votar e haver, de repente, até uma surpresa, principalmente no Senado, onde a gente já vê uma perspectiva mais consolidada da eleição de Rodrigo Pacheco, né? Embora na Câmara a gente tenha os dois candidatos polarizados ali, e pode ser que um vá para a base do outro e tenha esse tipo de traição. O senhor acredita que possa acontecer essa situação? Então, meu caro, aqui na consultoria nós fizemos uma análise estatística das probabilidades de traição das principais candidaturas. Isso, nós começamos esse trabalho ali quando o Baleia Rossi foi indicado para ser candidato de Rodrigo Maia, e naquele momento nós identificamos que mais ou menos 33% dos candidatos, dos deputados da base de apoio de Baleia Rossi, teriam a possibilidade de mudar de lado. E esse número foi se manifestando ao longo do tempo, mais ou menos dentro daquela nossa previsão, né? De outro lado, quando a gente fez essa estimativa no que era a base de apoio de Arthur Lira, esse número foi muito menor, né? E esses dados têm se confirmado até o presente momento. O que nós vamos observar hoje, muito provavelmente, e o que temos observado nas últimas horas, é uma desidratação da campanha de Baleia Rossi à medida que os parlamentares perceberam a impossibilidade de vitória. Então, vai todo mundo migrando e as lideranças partidárias sendo pressionadas, por assim dizer, para que elas passem a liberar as bancadas para o voto. Significa dizer o quê? Que a liderança partidária não obrigue, não vai fazer um escrutínio do voto secreto para saber se o parlamentar votou naquele candidato que havia se comprometido. Isto, para a candidatura de Arthur Lira, é muito bom. Isso, para a candidatura de Baleia Rossi, não deixa de ser trágico, para ele e para o Rodrigo Maia, que investiram muito tempo na construção de uma grande coalizão com partidos muito distintos, na tentativa de conseguir uma vitória frente ao candidato do Palácio do Planalto. Até o presente momento, nós não vemos um indicativo de alguma surpresa que tire a vitória do Arthur Lira. Eu creio que o grande elemento hoje é saber se a vitória de Lira será resultante, ou melhor, se procederá no primeiro ou no segundo turno na casa. Você tem pergunta para o professor? Pode fazer, fica à vontade. Sim, professor. O presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia, ele anunciou hoje que ele deixou o DEM, o partido, depois, né, que o DEM anunciou que não ia apoiar nenhum candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Professor, qual que você acha que serão os próximos passos do Rodrigo Maia agora na política lá em Brasília? Então, Ananda, o Rodrigo Maia tem um grande dilema diante de si, né? Porque ele sai de uma posição em que ele possuía bastante destaque, né, frente aos seus pares e frente à sociedade, e hoje corre o risco de ir para uma situação em que ele seja colocado em segundo plano, né? Nesse sentido, nós temos hoje dois tipos de conselheiros falando ao pé do ouvido do atual presidente da Câmara dos Deputados. Um grupo diz que ele deve preservar o próprio legado, não abrir nenhum processo de impeachment e buscar uma nova legenda ou construir uma nova legenda, né? E um outro grupo de assessores aconselhando para que ele dê abertura a um processo de impeachment e se posicione, já vislumbrando 2022, como um político que faz oposição ao presidente Bolsonaro. Eu creio que esse é o dilema que tem perturbado a cabeça de Rodrigo Maia nesse exato momento, e a gente vai ter que esperar algumas horinhas para saber, de fato, qual é o posicionamento que ele vai assumir. Professor, só uma dúvida aqui que o pessoal está perguntando. Como é que funciona, se o senhor puder responder, tiver essa informação, a questão dos turnos, né? Que o senhor disse se o Arthur Lira não ganhar no primeiro turno, talvez ele ganhe no segundo turno, e existe essa probabilidade. Qual seria o percentual que o candidato deveria ter? Como que funciona essa questão do turno? Os parlamentares votam novamente? Como é que funciona? Se o senhor puder ou tiver essa resposta, por gentileza. Então, meu velho, ele tem que, o candidato vitorioso, né, tem que alcançar 257 votos para ganhar no primeiro turno.
caso Arthur Lira ou qualquer outro candidato alcance 257 votos na primeira apuração, ele é automaticamente eleito. Caso não, é feito um segundo turno entre os dois candidatos mais votados, e aí o vencedor por maioria simples leva a cadeira de presidente da Câmara. Entendi. Professor, é uma pergunta que até foge um pouco da questão da eleição em si, mas a gente também não pode deixar de ver a questão da possível greve dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros fazendo uma pressão, inclusive em alguns setores, tanto do governo estadual aqui em São Paulo, quanto do governo federal, né, com algumas pautas, reivindicações. Fora um pouco desse tópico da eleição, como que o senhor está avaliando essa questão da greve? Que tipo de impacto isso poderia trazer para os governos, tanto estadual aqui em São Paulo, quanto federal? O senhor acha que essa greve pode acabar prosperando e sendo, pelo menos, uma parte do que foi a última greve na questão de pressionar os governos para atender às pautas dos caminhoneiros? Então, meu caro, eu creio que no que diz respeito a uma possível greve dos caminhoneiros, nós temos duas variáveis que são importantes. A primeira delas é a capacidade de articulação do próprio movimento, né? Diferentemente de 2018, o movimento parece mais desarticulado dessa vez. Isso significa dizer o quê? Os caminhoneiros não têm conseguido construir um consenso acerca de como se posicionar, paralisando ou não as atividades. Então, nós identificamos aqui na consultoria que em algumas estradas ao redor do país ocorreram manifestações isoladas, mas elas não foram suficientes para reproduzir aquilo que nós vimos em 2018. Né? De outro lado, tem também a necessidade do governo dar uma resposta às demandas dos caminhoneiros. E aí, nesse aspecto, o grande complicador o presidente Bolsonaro, quando candidato, apoiou integralmente a manifestação dos caminhoneiros. Mas, de outro lado, tem uma dificuldade clara hoje, à medida que ele tem o orçamento em mãos, de assumir um posicionamento que atenda a todas as demandas deste grupo. Então, eu creio que a negociação vai ter que acontecer. Um problema fundamental, para explicar para quem está nos assistindo hoje, é que quando nós falamos do movimento dos caminhoneiros, não adianta nós pensarmos, por exemplo, naquilo que seria o tradicional sindicalismo como a liderança centralizada. A liderança é muito mais diluída e o movimento é orgânico, mas ele não é tão concreto. Isso quer dizer o quê? Cabe muito à vontade de cada caminhoneiro de parar ou não e a articulação em pequenas redes. Então, eu creio que esse fenômeno também dificulta bastante o panorama futuro sobre essa questão. E lembrando que parte considerável do transporte de cargas no Brasil é feito por modal rodoviário, né, nos caminhões. Então, uma parada em grande escala desse grupo pode gerar uma situação bastante complicada para o país. Então, professor, inclusive o senhor tocou num assunto interessante, né? Diz que o principal modal de transporte brasileiro é via rodoviário. Inclusive, existe a questão da BR do Mar, né? Uma proposta que está em tramitação lá no Congresso, justamente para... Que inclusive é uma das pautas de reivindicação dos caminhoneiros, né? Revisão dessa BR do Mar, que possibilita ali o transporte de cabotagem, né? Mais pela costa brasileira. Então, a gente percebe que os assuntos acabam estando relacionados, né? Eles acabam estando relacionados quando a gente tem algumas questões, algumas pautas sensíveis a diversas categorias, né? Que podem tramitar na Câmara, no Senado, e aí a gente percebe que existe mesmo essa ligação toda, né, professor? Exatamente. É bem interessante esse seu ponto, essa sua pergunta, porque ela nos lembra que sempre que nós conversamos com os nossos clientes aqui na consultoria, nós costumamos dizer que política é o início e o fim de tudo, né? Quando você, no início do processo, se o processo é bem construído em termos de regulação, o ator econômico consegue desempenhar sua atividade com melhor qualidade. Agora, se esse processo tem como resultado uma regulação que é ruim, o ator econômico tem enorme dificuldade de fazer com que o seu trabalho cotidiano prospere, né? Então, o que nós vemos hoje é que, em algum sentido, o governo está lutando em uma arena, que é a disputa pela sucessão na Câmara, em outra arena, que é a disputa pela sucessão no Senado,
e os outros problemas não deixam de acontecer. Então, tem BR do Mar, tem leilão de 5G, tem a necessidade de construir um programa de imunização contra a Covid-19. Tudo isso acaba passando pelos decisores aqui em Brasília, que, em algum sentido, tem que dar uma resposta rápida, porque a sociedade anseia por respostas que permitam que os mercados retomem a sua normalidade. A Ananda Vasconcelos, que ela tem uma informação e, consequentemente, uma pergunta para o senhor. Ananda. A votação hoje na Câmara dos Deputados vai começar a partir das 7 horas da noite. De acordo com o regimento interno, os votos serão computados secretamente em sistema eletrônico e a mesa diretora será escolhida por 513 deputados. A eleição pode ser definida em primeiro turno com maioria simples de ao menos 257 pontos, 257 votos, o candidato que tiver 257 votos, ele ganha a eleição. Se nenhum candidato conseguir, haverá segundo turno entre os dois mais votados. Nesse caso, será eleito quem tiver mais votos válidos. Se houver empate, a vitória vai para aquele com mais legislaturas. Se persistir o empate, aí o vencedor será o candidato mais velho. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Se o Arthur Lira ganhar, que é o favorito do governo Bolsonaro, até que ponto é interessante para os brasileiros, para o Brasil, um presidente da Câmara que tem apoio do governo, ou um opositor também seria interessante para aprovar pautas que não estão no calendário do governo? Então, Ananda, essa é uma pergunta interessante, mas a minha resposta é bastante pragmática. Eu creio que, independentemente do presidente da Câmara ou do presidente do Senado ser da situação ou da oposição, o importante é que ele faça discussões que sejam de interesse do país. Eu creio que o grande desafio para Arthur Lira na presidência da Câmara, assim como o grande desafio para Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, serão pautar projetos que resolvam algumas das urgências que são imediatas, né? E aqui a gente tem o combate à pandemia, a retomada da economia nacional e a aprovação de reformas, que são uma tríade de demandas muito, muito urgentes. É óbvio que o argumento de Lira e o argumento de Pacheco, que até o presente momento tem convencido a maioria de deputados e senadores a se agregarem às suas campanhas, é de que quanto mais estável for a relação entre o executivo e o legislativo, é melhor para o país. O grande desafio que me parece ser aí, que vai se colocar para o presidente Bolsonaro, é que o governo apostou muito alto na vitória de Pacheco e Lira, e o governo fez promessas no sentido de entregar posições dentro do governo e posições de poder para esses parlamentares. A questão é, à medida que essas posições sejam entregues, isso é o início de um processo, que é uma nova negociação, ou isso é resultante de uma estabilidade que vai durar até o fim do mandato? O que a história do presidencialismo de coalizão tem mostrado é que, normalmente, os presidentes, quando optam por essa estratégia que Bolsonaro optou hoje, têm que negociar com essa base o tempo todo. E aí o que nós vamos observar nos próximos meses, nas próximas semanas e meses, é a capacidade do governo Bolsonaro de negociar cada pauta separadamente para manter a coesão desse grupamento que hoje provavelmente vai conduzir Arthur Lira e Rodrigo Pacheco à liderança da Câmara e do Senado. Professor, uma dúvida aqui que me surgiu agora. Assim, quando terminar a votação e a gente souber dos candidatos que saíram vencedores, né? Até que ponto é interessante eles aproveitarem esse momento de vencer a eleição, de ter o apoio, de ter a base, para colocar em pauta alguma matéria que eles achem interessante? Eu digo porque a gente lembra, no começo do governo Bolsonaro, né, ele foi eleito com uma grande votação expressiva, e a gente imaginava que por ele ter todo esse apoio, né, inclusive popular, o apoio também das bancadas no Congresso Nacional, poderiam passar muitas matérias, né? Poderia ter bastante pauta sendo proposta pelo governo federal. Então a minha dúvida até que ponto ter uma eleição, não em segundo turno, como o senhor disse, ter uma eleição em primeiro turno, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, até que ponto isso é interessante para dar um sprint logo no começo e começar a pautar as matérias, começar a votar o que é interessante para os brasileiros e para o pessoal da Câmara, do governo também?
Olha, é sempre importante que os presidentes da Câmara e do Senado ditem o ritmo das votações. Um ponto que eu acredito que merece ressalva é que, uma vez que essa construção foi feita na base de um processo de diálogo e de troca de espaços de poder, onde o Planalto se comprometeu a oferecer cargos, a oferecer pedaços do orçamento, e os deputados e senadores se comprometeram a oferecer votos, nós temos a grande pergunta que fica é quanto tempo esse arranjo inicial dura e quando será necessário fazer um ajuste do relacionamento. Eu creio que esse é o ponto aí. O grande teste de estresse que vai se colocar para o governo diante de uma eventual presidência de Arthur Lira e de uma eventual presidência de Rodrigo Pacheco é quanto tempo o arranjo construído para esse fenômeno que observamos hoje vai perdurar no tempo e se haverá necessidade ou não de fazer ajustes no arranjo. E aqui, nesse aspecto, a gente pode dizer que hoje o governo Bolsonaro assina um contrato de casamento com o Centrão. E como todo casamento, você tem momentos de lua de mel, momentos de desgaste e momentos de ajuste. Se o governo Bolsonaro não quiser um divórcio precoce desse casamento, ele terá que estar disposto e aberto para um processo de ajustes em algum momento. E isto é algo que não é específico do governo Bolsonaro. Isso está acontecendo hoje, isso aconteceu em governos anteriores, e isso tende a acontecer no futuro por uma lógica que é maior que os governos, né? Que é a lógica do pluripartidarismo brasileiro. O ponto é, e aí vem um sinal de alerta, governos que não são eficazes em manter este casamento no longo do tempo são governos que sofrem enormes dificuldades e padecem com interrupções. Nós vimos isso com Dilma Rousseff, em passado recente, nós vimos quase isso no governo Michel Temer, e nós vimos isso num passado mais distante com o ex-presidente Collor. Então, é disso que a gente está falando, do encaixe de peças e de estruturas, e da forma como essas peças e estruturas vão lidar umas com as outras no decorrer do tempo. Professor, quero agradecer bastante aí a sua participação, sua disponibilidade de tempo em nos atender aqui na BMC News. Queria que o senhor desse suas considerações finais, as suas percepções finais a respeito dessa eleição e falasse um pouquinho sobre a sua expectativa, que o senhor quiser falar para a gente aqui, para a nossa audiência aqui na BMC. Muito obrigado, viu? Primeiro de tudo, agradecer o espaço, a oportunidade, as boas perguntas e o debate muito qualificado que nós fizemos aqui. É sempre um prazer conversar com vocês e dizer que daqui de Brasília nós seguimos, eu e o meu time aqui na Consultoria Dharma, seguimos observando todas as ações com muita atenção. Nós acreditamos que provavelmente veremos vitórias bastante elásticas de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e me coloco à disposição para próximas conversas em assuntos que vocês considerarem pertinentes. Um abraço e até a próxima. Tá certo. Muito obrigado, professor Cleomar de Souza, cientista político, que esteve aqui conosco, mostrando aí toda a sua percepção, sua análise dele e do time dele lá de Brasília. Muito obrigado mesmo